ou fator de confundimento ou variável confundidora. É essa daqui, né? A base populacional. E dessa base populacional, nós temos a população de casos e a população de controles, tá? Pertencentes, então, vejam bem, a mesma base. Então, dessa população de casos, seleciona-se uma amostra e dos controles também. Esses indivíduos são acompanhados, porque ele é um estudo longitudinal. Então, significa que o entrevistador ele volta mais de uma vez na casa do participante para tentar levantar informações sobre o fator de exposição, né? Quem foi e quem não foi exposto em ambos os grupos. E a análise dos dados é feita pelo odds ratio, que é o risco relativo estimado. Então, o odds é uma estimativa do risco relativo. Olha, gente, o estudo de caso-controle, ele é adequado para doenças raras, de baixa frequência de ocorrência. Não confundam com coorte, que é adequado para fator de exposição de baixa frequência de ocorrência. Tá? Esse estudo, além de ser longitudinal, ele consegue, permite mensurar a prevalência da doença na amostra, tá? Ele é também observacional e, como eu comentei, retrospectivo, certo? Então, aqui nesse estudo, tem que tomar cuidado, então, por ele estar sempre mais sujeito a vieses. Como eu comentei agora há pouco, a obtenção das informações referentes à exposição pode ser através do próprio participante, mas aí está sujeito ao viés de recordação, né, que é o viés de memória. Pais ou parentes próximos, pode ser baseado em registros, e a condução da entrevista tem que ser cega. Como assim? O pesquisador ele não sabe se ele está entrevistando uma pessoa que tem ou não a doença. E é feito um treinamento e padronização para todos aqueles que vão fazer a entrevista, para que haja, então, uma fala de forma igual para todos. E a medida de associação usada, comentei, risco relativo estimado, que é o odds ratio ou razão de chances. Essa fração atribuível proporcional também é uma medida usada no estudo de caso-controle e ela é semelhante ao risco atribuível proporcional. Ela é semelhante ao RAP no estudo de coorte, tá? Formas de análise. Então, é impossível calcular coeficiente de incidência porque parte-se do desfecho. Então, compara o risco, né? Calcular diretamente o risco não tem jeito, então usa o odds. O que é o odds ratio? É uma medida de efeito do fator de risco em casos da doença. É uma estimativa do risco relativo. Avalia a chance de exposição a um dado fator em pessoas com ou sem a doença. Olha só, é parecido com a interpretação do risco relativo, que indica quantas vezes é maior a chance de desenvolver a doença entre os expostos e os não expostos, né? Aqui é a chance de uma pessoa doente ter sido exposta a um determinado fator de risco, né? Do que comparado aí com a chance de uma pessoa sadia ter sido exposta. Então, a gente calcula, né, essa fração atribuível proporcional, como eu disse, semelhante aqui, né, ao risco atribuível proporcional no coorte. Só que aqui é o odds ratio menos 1 dividido pelo odds ratio vezes 100.
Vantagens do caso controle: relativamente mais rápido, né, mais barato, mais adequado para doenças de longo período de latência, e é possível examinar múltiplos fatores de exposição partindo-se de um determinado desfecho. Bom para investigar epidemias e prático para doenças raras. A desvantagem, né, é que muitas vezes difícil encontrar controles com as mesmas características dos casos e pertencentes à mesma base hospitalar. Então, por exemplo, se eu for verificar a relação entre fatores de riscos relacionados ao câncer de mama e for conduzir esse estudo no hospital universitário, o que acontece? Os casos serão mulheres com câncer de mama. Os controles têm que ser mulheres com as mesmas características dos casos, sem o câncer de mama e atendidas no mesmo hospital. Então, isso às vezes não é uma tarefa fácil, né? Encontrar controles semelhantes aos casos e atendidos no mesmo hospital. Tem uma outra desvantagem, que é que outros fatores de risco podem contribuir para as diferenças encontradas, né? Aqui está o viés de confusão. Vamos discutir. Não permite, em geral, estimativas de incidência e é ineficiente para exposições raras, porque exposição rara é coorte, tá? Nesse tipo de estudo, pode ser mais difícil estabelecer relação temporal, porque como a gente parte do desfecho, às vezes fica difícil o indivíduo precisar quando ele foi exposto. Então, exemplo, né? Relação entre fatores de riscos relacionados ao HIV. Então, o grupo de casos serão indivíduos com AIDS e o controle, indivíduos sem AIDS. Então, quando você investiga quando esses indivíduos pegaram o vírus, né, foram contaminados pelo vírus, pode ser que eles não consigam te responder precisamente. Mais sujeito ao viés de seleção e de memória, por conta que eu já comentei, né? Aqui é porque muitas vezes as informações são baseadas na memória dos participantes e pode haver seleção aqui tendenciosa devido à dificuldade de seleção do grupo controle, né? Então tem que tomar muito cuidado para tentar diminuir a influência desses vieses nos estudos de caso controle. Pode ser aplicado um questionário para poder levantar informações sobre possíveis variáveis confundidoras, né, e outros tipos de vícios. Então vejam bem, em 1983, Goldrass e Coles publicaram os resultados de um estudo tipo casos e controles, testando a hipótese de que a vasectomia predispõe os homens à doença cardiovascular. O estudo abrangeu homens com idade inferior a 55 anos, vivos ou mortos, e considerou como doença cardiovascular os diagnósticos de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial. Considerando que os resultados gerais se encontram na tabela seguinte, que conclusão se pode tirar a respeito da hipótese de associação testada? Olha só, nessa questão envolve essa medida de significância estatística que é chamada de intervalo de confiança, que é construído para o odds ratio, como para o risco relativo, razão de prevalência, risco atribuível, né? Então, a gente constrói intervalos de confiança para todas as medidas de associação usadas nos estudos analíticos. Então, vamos apenas interpretar o odds ratio, que está indicando que a vasectomia é um possível fator de proteção para doença cardiovascular, tá?
Mas o que eu quero mostrar para vocês é como calcular o odds ratio, tá? Porque ele também recebe o nome de produto cruzado. Primeiro, o que é o odds, né? Então, o odds ratio é a chance de exposição entre os doentes dividido pela chance de exposição entre os não doentes. Para facilitar, eu vou chamar o numerador de A e o denominador de B, tá? Vamos calcular primeiro a chance de exposição entre os doentes. Então, vejam bem, aqui a exposição presente e ausente nos casos entre os doentes. Então, olha como a gente calcula. Vai ser, vou colocar aqui do canto, 36 dividido por 1.512 dividido por 1.436 dividido por 1.512. Numeradores iguais, denominadores iguais, corta, corta. Então, a chance de exposição entre os doentes é de 36 por 1.436. Vou colocar aqui. E agora, vamos calcular a chance de exposição entre os não doentes. Basta fazer a mesma coisa. Aqui, 81 por 3.024 dividido por 2.943 por 3.024. Corta, corta. 81 por 2.943. 81 por 2.943. Agora, para calcular o odds, basta dividir A por B. 36 por 1.436 dividido por 81 por 2.943. Como que a gente faz essa continha? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, por isso que o odds ratio também é conhecido por ser um produto cruzado. Olha só, então vai ficar como 36 vezes 2.943 dividido por 81 vezes 1.436. Fizemos o quê? Um peixe. Sendo que essa primeira volta é o numerador e essa segunda volta é o denominador. Então, acabamos fazendo um peixinho, tá? Então, não se esqueçam jamais que se essa tabela estiver colocada no seu formato original, que aqui, né, o desfecho, presente e ausente nas colunas, e aqui o fator de exposição, presente e ausente nas linhas, aí você já pode cruzar direto. Essa questão depende da interpretação do intervalo de confiança, portanto, eu não farei ela agora. O que eu escrevi, eu coloquei aqui para vocês. Visando investigar possíveis fatores etiológicos para o retardo mental, as mães de 100 crianças com retardo mental e 500 com quociente de inteligência normal foram inquiridas a respeito de uso de cocaína durante a gravidez. Na entrevista, 10 das mães de crianças com retardo mental e 10 das mães de crianças com QI normal
referiram o uso de cocaína durante a gestação. O risco, incidência acumulada de desenvolvimento de retardo mental entre as crianças de mães que referiram o uso de cocaína durante a gestação é... Bom, gente, antes da gente sair fazendo qualquer conta, precisamos identificar o tipo de estudo analítico. Então, quer verificar fatores etiológicos para o retardo mental. Então, como que foi conduzido o estudo? Foram selecionadas crianças com retardo mental e crianças sem o retardo mental. E as mães foram inquiridas a respeito do uso de cocaína durante a gestação. Então, trata-se de um estudo de caso controle. Correto? Pergunto a você, tem como calcular incidência acumulada em estudos de caso controle? Incidência? Não é possível. Tanto que no caso controle a gente não consegue obter medidas diretas de risco, né? E por isso é a letra E. Não pode ser calculado diretamente desse estudo. Tem que estimar o risco, tá? Então, prestem atenção em qual tipo de estudo se trata, para depois irem resolvendo as alternativas. Um estudo epidemiológico foi realizado para investigar possíveis fatores de risco ou proteção para a síndrome da morte súbita em crianças com idade entre 28 dias e 1 ano de idade. Foram mães de 191 crianças entre 28 dias e 1 ano de idade, cujos atestados de óbitos apontavam essa causa de morte, assim como as mães de 301 crianças vivas na mesma faixa etária. Esse é um exemplo de... Veja, quer investigar possíveis fatores de risco ou de proteção para esse desfecho, que é a síndrome da morte súbita, nesse público-alvo. Então, se o estudo quer investigar fator de risco para um determinado desfecho, só pode ser caso controle. Um dos desenhos de estudo mais utilizados em epidemiologia para estabelecer associações úteis à clínica é o de caso controle. Esse tipo de estudo apresenta a seguinte característica: letra A, estimar o risco atribuível a partir das taxas de incidências? Não. B, ser útil para abordar associações etiológicas com doenças de baixa incidência? Sim. Doenças de baixa incidência, nesse caso, se refere a doenças de baixa frequência de ocorrência, né? Então, está correto. Qual estudo mede causa e efeito no mesmo momento histórico? Transversal. Correto? E qual estudo pode ser retrospectivo ou prospectivo? Coorte. Bom, gente, essa é a aula sobre o estudo de caso controle. É uma aula mais teórica, tem algumas questões de residência, mas no próximo vídeo eu